Olá, meus amados irmãos, pastores, todos os envolvidos na nossa grandiosa escola bíblica dominical, Belém do Pará, Brasil afora, que a paz do Senhor esteja com você de forma abundante em tudo que é teu, tua casa, tua família, teu ministério, teu trabalho, sua empresa, aonde quer que você esteja, que essa graça divina hoje esteja abundante em você e no seu caminho. Outra vez juntos aqui no canal para mais um resumo da nossa lição. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, é a penúltima lição desta revista de estudo da poesia bíblica. Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Vamos adentrar no livro de Cantares, de Salomão. É a penúltima lição do trimestre e uma outra revista já está vindo aí e com certeza será bênção em nossa vida. Então vamos viajar no livro de Cantares de Salomão. O assunto da lição: poemas e cânticos de amor nupcial. Tem três objetivos. O primeiro é informar como o perfume fazia parte dos preparativos para a cerimônia especial de casamento. Número 2, entender o rito de uma cerimônia nupcial nos tempos de Salomão. Isso vai servir de pano de fundo para as reflexões que a lição nos traz. Número 3, mostrar os elogios, como os elogios são significativos para um relacionamento. Tá bom? Então vamos lá. O texto áureo está em Cânticos, capítulo 2, versículo 4. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. A gente vai entender o porquê da declaração o estandarte sobre mim é o amor no decorrer da exposição. O estudo de cântico deve se considerar a cultura da época. A sexualidade é uma dádiva de Deus para ser desfrutada no contexto de um relacionamento conjugal amoroso, heterossexual e monogâmico. Muito importante, essa é a nossa verdade prática. Introdução da lição. Aqui na introdução, vamos aqui uma pequena resenha. Nós estamos adentrando, irmãos, no estudo de um livro que é profundo, como os demais. Ele tem uma mensagem específica para ser transmitido à igreja, aos cristãos de hoje, mas é um livro envolto em determinadas características de tempo, de cultura, certo? E por isso nós temos que ter bastante atenção naquilo que a gente lê em Cantares e bastante cuidado na forma como nós vamos entender, interpretar as palavras de Salomão, que é tido como autor aqui de Cantares. Então vai aqui, a título de introdução, uma pequena resenha de Cantares. Livro de poesia hebraica, 970 a 930 a.C., período aí de 40 anos. O tema é o amor como virtude, que é o grande diferencial num relacionamento qualquer, mas aqui está se chamando para o relacionamento a dois,
relacionamento conjugal. A sexualidade é uma dádiva de Deus. Em Cantares você vai perceber isso claramente, que a sexualidade, ela é uma dádiva, ou seja, algo que o próprio Deus colocou em nossa estrutura física e emocional, e também espiritual. Então a sexualidade ela não pode ser vista como um mal, como algo terrível, pecaminoso, que desvia, que atrai para o mau caminho. Não. A sexualidade, na sua origem, ela é uma dádiva, ou seja, algo que o próprio Deus inseriu em nós para cumprir diversos propósitos. E essa sexualidade, em Cantares, ela é vista como um relacionamento amoroso, deve ser exercida dentro de um relacionamento amoroso, heterossexual e monogâmico, ou seja, um homem para sua mulher, a mulher para o homem, certo? Dentro dessa linha aí. Trata o amor como alicerce fundamental do casamento. Os escritos de Cantares colocam o amor como fundamento do relacionamento conjugal, por considerá-lo mais forte que a morte. Isso é muito interessante. A tradição diz que Salomão escreveu Cantares na juventude, escreveu o livro de Provérbios na maturidade e o livro de Eclesiastes, que nós terminamos na aula passada, na velhice. Então, essas questões, esses fatos de juventude, maturidade e velhice fazem parte de um contexto desses livros, que auxilia o estudante das Escrituras a entender a mensagem trazida por esses escritos canônicos. O livro de Cantares, ele divide opiniões. Você vai perceber diferença de ponto de vista entre os expositores da palavra. Mas é importante você se aprofundar, porque tudo tem sentido. Para os judeus, Cantares era feito a leitura desse livro durante a Páscoa. E os judeus acreditavam e acreditam que Cantares é um diálogo, é uma relação entre Deus e o povo de Israel. Para os cristãos, é uma metáfora, são diálogos que levam em consideração o relacionamento de um homem com uma mulher, literalmente, e ao mesmo tempo uma alegoria que se utiliza desse relacionamento físico, humano, entre um homem e uma mulher, para fazer comparações e trazer ensinamentos sobre o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Você vai encontrar esse fundamento teológico principalmente nas exposições de Paulo. A teologia paulina traz em vários momentos essa alusão, utilizando-se da questão de homem e mulher, marido e mulher, esposo e esposa, para trazer algumas reflexões sobre Cristo e sua igreja, a maneira como Cristo se relaciona com seus filhos, aqui chamados de igreja. Igreja não no sentido denominacional, mas no sentido do corpo de Cristo, composto por todos aqueles que atenderam o chamado da salvação mediante o arrependimento, certo? Então, uma pequena resenha sobre Cantares. A gente vai colocar aqui no grupo
uma sinopse teológica sobre o livro de Cantares, com essas informações e algumas coisas a mais. Entendeu? Eu creio que amanhã nós estaremos postando esse vídeo como um auxílio para o estudante que quer se aprofundar nesses conhecimentos e enriquecer a aula que vai ser ministrada nesse próximo domingo agora. Então vamos aos tópicos da lição. Estão divididos em cânticos. Primeiro cântico, segundo e terceiro nesta lição. O primeiro cântico é iniciado com uma bela cena de uma menina de aproximadamente 16 anos, expressando o desejo de estar com o rei. Novamente chamando a atenção que isso deve ser visto do ponto de vista do seu contexto histórico. A idade de uma moça para um relacionamento conjugal, sexual, ela é diferente na cultura do Oriente Médio para a cultura ocidental. Então não há o que se falar aqui em pedofilia e coisa desse gênero aí, tá? Preciso ter muita atenção a isso para não confundir as coisas. O que está sendo relatado aqui tem que ser entendido também a partir do seu contexto histórico, cultural. Nós estamos mergulhados na cultura hebraica aqui. O tempo de Salomão, os costumes judeus e daquela região toda ali do Oriente Médio, tá certo? Então leve sempre isso em consideração ao visualizar declarações aqui entre noiva e noivo. Isso é muito importante. Então, o tópico número 1 diz assim, olha, a esposa elogia o esposo. Você imagina que uma moça virgem, 16 anos, né, desejando estar com o rei, que aqui é o esposo e vivenciado na figura de Salomão, tá certo? Os soberanos e os noivos em geral usavam perfumes aromáticos que chamavam a atenção das moças. Então era cultura, era costume deles, o homem se envolver em vários perfumes, não somente o homem, mas a mulher, mas aqui eu estou falando do homem, não é? Então essa maneira glamurosa do noivo se preparar para os encontros amorosos, para os atos conjugais, né, tinha um peso muito grande na forma como as moças olhariam para esse rapaz. Seria isso aqui, tá certo? Então, aqui no caso, ela elogia. Né? Olha o texto. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Isso é a moça que diz aqui para o noivo. Ou seja, ela se sentiu atraída pelo seu perfume, pela qualidade, pelo glamour com que ele se apresenta a ela. Coisa muito importante. O item 2 diz assim, olha, o amor é elogio mútuo. No 1 você vê a moça elogiando o noivo, o homem, a mulher elogiando o homem, a esposa elogiando o marido, tá certo? O item 2, o amor é elogio mútuo, ou seja, amado de minha alma. Olha, aqui ela está dizendo, olha, amado de minha alma é a declaração da noiva. Mais formosa entre as mulheres é a declaração do noivo. Olha só o que diz aqui, olha. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros?
Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Aqui, a noiva, a moça, né, ela faz um questionamento. Ela diz assim, olha, amado de minha alma. Olha a expressão, né? Aonde apacenta os teus rebanhos? Ela queria saber a localização exata, que ele estava no campo de apacentar o rebanho, para que ela não ficasse perdendo tempo procurando por ele entre tantos que ali faziam o mesmo ofício. E aí ele responde, ó mais formosa entre as mulheres, e dá a ela as instruções para que ela pudesse o encontrar com mais facilidade. Então aqui você percebe que o elogio é mútuo. Qual é a lição aqui? É essa questão mútua, né? Quer dizer, marido e mulher, não tem que a mulher estar só exigindo do homem e o homem só exigindo da mulher. Tem que haver esse equilíbrio, não é? Aqui é equilíbrio. Você quer receber alguma coisa? Semeie. Você quer colher alguma coisa? Lance a semente. Entendeu? Há muitos problemas entre casais no nosso tempo, decorre disso. De um dos cônjuges exercia apenas aquele direito de querer isso, exigir aquilo e não cumpre o seu dever, a sua parte. É preciso haver esse equilíbrio. Então aqui, nesse diálogo entre essa moça, não é, e o seu pretenso noivo, fica claro que aqui é um equilíbrio. Ela o chama de amado de minha alma e ele retribui dizendo que ela é a mais formosa entre as mulheres. Muito bom. E o terceiro item diz assim, olha, banquete e bandeira do amor. Lembra do texto áureo, né? Aqui é o seguinte, o noivo convida a noiva para um banquete. Esse aqui é o fundamento. Olha o texto. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Exatamente o texto áureo. Cantares 2:4. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. O noivo convida a noiva a um banquete e o estandarte aqui é o quê? É uma bandeira, né? Que era colocada no acampamento onde estavam os apacentadores de rebanho ou as companhias militares de soldados. Aquele acampamento se colocava ali aquele estandarte para direcionar alguém, entendeu? A encontrar melhor aquele lugar, seria mais ou menos isso, tá? Então o estandarte identificava o acampamento militar e nessa bandeira aqui, no caso aqui, estava escrita a palavra amor. Na imaginação aqui do poeta, né, no seu diálogo com a sua noiva, ele usa a figura do estandarte, que servia para identificar um acampamento, um determinado lugar específico, né? E ele imagina aqui que nesse estandarte que ele diz levantar, ele coloca a palavra em letras garrafais, amor, para todo mundo que passa de longe enxergar, ler e perceber aquele gesto ali, tá certo? Então, qual é a lição que fica aqui? O relacionamento a dois e, acima de tudo, cumplicidade. Cumplicidade. Tem que haver essa identificação um com o outro, né? Banquete e bandeira de amor. Não pode haver apenas uma parte, né? Tem muitas casas hoje que vivem essa realidade. O banquete está posto, mansões, grandes apartamentos, né, luxuosos, tem de tudo, tem governanta, tem muitos empregados,
tem a melhor comida, os melhores quitutes, porque existe recurso financeiro, se tem de tudo ali. Esse é o banquete. Glória a Deus por ele. Que todos nós possamos ter esse anseio de ter na nossa casa o melhor. Trabalhar para isso, produzir para isso e pedir a bênção de Deus para que a boa comida nunca falte na mesa. Mas esse glamour, esse banquete, com todos esses quitutes aí, ele perderá o seu valor se nessa casa, nessa mesa, não existir a respeitabilidade, a consideração, né? O amor mútuo. O amor aqui, ele é um ingrediente indispensável. Ele é o sal que tempera, que dá gosto ao que se está colocando na mesa. Então, banquete e bandeira do amor. 2 elementos que não se pode desassociar. Eles têm que estar conjugados para que seja bênção no seio de uma família. Simples assim, mas maravilhoso também. O tópico 2, que é esse é o primeiro cântico. O tópico 2 traz o segundo cântico de Salomão. E o item aqui, primeiro, diz assim, olha, o amor é como a primavera. Olha o texto. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Certo? Então aqui, o caso aqui do esposo, do noivo, ele invoca aqui uma estação do ano, primavera, a estação das flores. Ele alerta a sua noiva, a sua pretensa noiva, a sua futura esposa, de que a primavera chegou, cessou a chuva e outros elementos naturais, e a primavera, trazendo flor e vida por todo canto, chegou, tá certo? E ele, em virtude disso, quer ver a sua amada. Ele deseja, as flores são aqui uma fonte de inspiração para relacionamento amoroso. E primavera, flores, são metáforas aqui utilizadas para dizer que isso é importante. Nós tivemos agora, esses dias, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né? E é uma data especial, e a gente anda pela cidade, é flor espalhado para tudo que é lado, no semáforo, nas casas especializadas em buquês. Você está entendendo? Isso é tudo maravilhoso. Você vai na igreja, nas cerimônias, nas empresas, nas repartições públicas, em tudo que é lugar, a primavera se manifesta. Isso é maravilhoso. Agora tem um alerta aqui que é preciso fazer, né? Tem homem e marido, esposo, que ele só dá flores para a mulher no dia que ele fica viúvo. Entendeu? Manda aquela coroa lá, 3 metros de circunferência, entendeu? Enorme, né? Com dizeres, né? Vai com Deus. Aqui está a declaração do meu amor. Isso é complicado, né? Mas o noivo aqui, ele não pratica esse gesto de invocar as flores e a primavera no momento fúnebre, mas ele o invoca em pleno exercício da vida. E essa, na minha opinião, é a lição que deve ficar aqui, entre tantas já aqui colocadas, não é? Então a noiva reage, né? Apanhai para nós as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas. Cantares 2,15.
A esposa se preocupa com as raposas que destroem as vinhas. Enquanto o noivo diz, né, olha, chegou a primavera, tá tudo bonito aqui, tá tudo florido, vem porque eu quero te ver, eu quero estar contigo, vamos desfrutar aqui o amor que nos une. E ela vai atender o pedido, mas ela aqui traz uma reflexão aqui, né, no 2,15, falando em raposas e raposinhas que devastam as vinhas. Ela tem essa preocupação. Qual é a lição aqui que essa noiva nos passa? Atenção, mulheres. Tá? Qual é? Eu falei dos homens, no sentido de chamá-los a serem, a valorizar mais, e não apenas na questão do momento fúnebre, não é? Já foi dada a exortação aos homens. Agora aqui as mulheres. Essa mulher que contracena aqui com Salomão, ela traz um alerta, ela faz um pedido interessante, né? Ela diz assim, olha, apanhai para nós as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas. Ela pede isso para ele, né? Porque estava tudo bonito, mas existia as raposinhas. Qual é a lição aqui? A lição aqui é que o relacionamento, ele deve ser cultivado, ele deve ser protegido, ele deve ser alimentado sempre. Isso é muito importante. Isso não é um papel só do homem e nem só da mulher, é um papel de ambos. Mas eu estou falando da mulher aqui porque a moça que contracena com Salomão aqui, ela toca neste aspecto. Então, se ela tocou no aspecto de chamar a atenção para que as raposinhas fossem capturadas, não é? Fosse evitada de destruir o que estava tão bonito, isso se reveste de uma importância muito grande no relacionamento de família conjugal, que é a temática aqui explorada em Cantares, certo? E aqui eu trago duas perguntas bem parecidas, que ilustram e que nos chamam a essa reflexão. Eu disse que o relacionamento tem que ser cultivado, entendeu? Protegido. E a mulher, ela manifesta essa preocupação aqui. Então a pergunta é o seguinte, olha, quando uma mulher começa a perder o seu homem? E a segunda pergunta, quando um homem começa a perder sua mulher? Isso é uma reflexão que, na minha opinião, vale para todos nós, ovelhas e pastores. Todos que vivem a vida de família devem se fazer essa pergunta, porque nós temos uma tendência, nós religiosos temos uma tendência muito perigosa de querer espiritualizar tudo. Tudo nós queremos espiritualizar, inclusive as questões de casamento. Uma vez eu escrevi um pensamento que diz o seguinte: família é uma instituição divina, mas que funciona com elementos puramente humanos. Anote isso. Eu vou repetir para você. A família é uma instituição divina, mas que funciona através de elementos puramente humanos. E algumas pessoas se assustam quando a gente fala essas coisas. Como pode ser? Por quê? Porque elas estão possuídas de um sentimento religioso que os empurra para a atitude de querer tudo espiritualizar. É claro que a oração, a palavra, a devoção, a liturgia, os encontros de casais, tudo que a gente faz
empurrados pela fé e pelo sentimento religioso, é positivo para o casamento, sim. Isso traz bênção, abençoam uma relação conjugal. Mas não é suficiente se não estiver casado com coisas da realidade, do dia a dia. Coisas inerentes à natureza humana, ao comportamento humano, à forma como os seres humanos costumam responder às coisas. Você está entendendo? E eu volto à questão aqui, né? Tudo se quer espiritualizar, não se pode espiritualizar tudo. Casamento, vida a dois, é uma sociedade contratual. Tanto que quando você vai no cartório, é tanto papel que você assina, entendeu? Um contrato que se reveste de uma importância maior porque está se falando de vidas, de pessoas e não apenas de coisas. Você está entendendo? E não apenas de coisas. Mas não se pode espiritualizar isso. Tem que se viver a vida também no mundo real. No mundo real. Então, só oração não resolve, tem que haver atitudes. Só consagração não resolve, tem que ter atitudes. Não adianta você ficar só jejuando, orando pelo seu marido, pela sua esposa e tal, se não há gesto da sua parte. Deus só vai fazer aquilo que lhe compete, dentro da sua soberania e do seu tempo. Mas eu e você, que estamos vivendo, entendeu? Que estamos no meio da situação fática, precisamos cumprir o nosso papel de marido e de esposa. Então, muitas mulheres não percebem quando estão perdendo o seu homem. E muitos homens não percebem quando estão perdendo suas mulheres, esposas. E por que não percebe? Porque a perda no campo conjugal, ela dificilmente é um ato como um relâmpago, uma ruptura súbita. Pode até acontecer, mas isso é uma exceção. Via de regra, as perdas na vida de família, elas acontecem paulatinamente, passo a passo, para e passo, câmera lenta. Você está entendendo? As perdas vão acontecendo, e às vezes de maneira sutil, não é? E por ser assim, não se percebe muito. Uma queda moral no casamento quase nem sempre, quase nunca é um ato súbito. São passos que vêm sendo dados, entendeu? A queda, o adultério, a prostituição, a traição é apenas o ponto culminante de um processo que já vem, que nasceu e que vem se alimentando ao longo de determinado tempo, que pode ser dias, meses e até anos. Então atente para isso. Essa é a grande lição. Para mim, este aqui é o ponto culminante da lição deste domingo. Explore bastante isso, se você puder. Então, a mulher, às vezes, não percebe que ela está perdendo o seu homem. E o homem não percebe que está perdendo a sua mulher. Palavras, gestos, omissões, agressões, que nem sempre são físicas, mas são psicológicas. E tudo aquilo vai se construindo, algo que depois vai ser uma fortaleza no sentido contrário. Fortaleza no sentido de impedir avanços na relação conjugal. Então a moça que contracena com Salomão aqui, ela é fantástica. Ela acredita no que ele diz. Olha, chegou a primavera, as flores estão brotando, que coisa maravilhosa, está tudo bem conosco. Mas a moça
apesar de jovem, ela é possuída aqui por uma consciência, ela tem maturidade, né? Porque maturidade não se mede por idade, nem sempre, né? Tem moças aí de 18 anos, de 20 anos, que são mulheres prontas para os desafios da vida. Tem mulheres aí de 40, 50 que deviam estar cantando no coral de adolescentes. Mais ou menos isso. Certo? Essa aqui, apesar de uma donzela bem jovem, ela tem maturidade. E ela alerta o amado com quem ela contracena aqui, dizendo, olha, realmente chegou a primavera, está tudo maravilhoso, mas olha, se preocupe em panhar as raposinhas que destroem as vinhas, que ameaçam esse jardim, que ameaçam esse florido, que aqui é o relacionamento entre ele e ela. Né? Então, homens e mulheres, vamos abrir os nossos olhos antes que seja tarde demais. E repetindo aqui, um homem e uma mulher nunca perdem o seu cônjuge num ato súbito. Receba essa palavra. Indo à frente, o item 2 trata de sonho ou realidade. Tá? Então, no 2, olha o texto. De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei e não achei. Aqui, a donzela que contracena com Salomão, ela diz que de repente, de madrugada, ela olhou no seu leito e buscou o seu amado e não encontrou. E aí ela sai pelas ruas e vai atrás dele. Você está entendendo? Os estudiosos dizem, né, que talvez aqui isso seja uma imaginação dela, ou um sonho que ela teve. Nós não vamos nos ater a esse pormenor, porque ele é importante academicamente falando, mas ele não soma nada, não aumenta e não diminui em nada a importância da lição espiritual aqui inserida. Tá certo? Então, olha, a noiva resolve sair em busca do seu amado até encontrá-lo. Após reencontrá-lo, cuida para que ele não vá embora de novo. Você está entendendo? Essa aqui é a cena que se vê nessa parte aqui do romance. Essa cena aqui entre o Salomão e a moça lá. Certo? Então, ela percebe que ele não está e ela vai em busca dele até encontrá-lo. E quando encontra, traz e ela manifesta o desejo de não mais permitir que ele vá embora de novo. Se sonho, se realidade, não se sabe, mas a alegoria está posta diante de nós. E qual é a lição aqui? A lição vem em forma de pergunta. Quando desistir de um relacionamento? Além do que já está posto na lição, né, essas colocações aqui, eu quero reforçar com esta verdade aqui. Porque é uma verdade enfrentada, está diante dos nossos olhos, dos olhos pastorais. Pastor de igreja que lida com famílias, com rebanho, ele vê isso com muita frequência, né? Moças desistindo dos rapazes, marido desistindo da esposa, esposa desistindo do marido. Assim, não que a gente seja contra o desistir, porque tem momentos na vida conjugal que as coisas ficam realmente complicadas, não é? Isso merece algo à parte, mas o que está se tocando aqui é se encarar essa vida de maneira assim, de qualquer forma, né? Desistir facilmente, entendeu? Quando se começa a perceber que está se perdendo ou que se perdeu. Lembra do item anterior? Aqui o marido foi embora. Mas por que ele foi embora? Não, o marido saiu de casa, foi embora. Por que ele foi embora? Sempre tem motivos.
A esposa foi embora, abandonou o marido e os filhos. Por quê? Antes de juízos, julgamentos, antes de decisões, de sentença, é preciso fazer uma avaliação qual é o contexto daquele fato. Por que se foi embora, por que não se foi? Agora, o que está se colocando aqui é não desistir. Ela deu uma lição aqui. Quando ela percebeu que ele não estava lá, correu atrás dele e foi buscar, perguntou, alguém viu? Você vai perceber isso no texto. Quer dizer, ela tinha uma disposição de não perder o seu amado. E ela encontrou e trabalhou para que ele não fosse mais embora. Quais são os atos que você, como esposa, está praticando para que o seu marido encare o lar como o melhor lugar do mundo? Você que é esposo, que atos você está praticando para que a sua esposa encare a família como o melhor lugar para se estar? Que fique essa reflexão. E o item número 3, não desperteis o amor. Vamos ao texto. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. A nossa comentarista aqui, ela diz assim, olha, ao fim deste cântico, tal como findou o cântico anterior, a recomendação para as mulheres de Jerusalém é que a acompanham, aplicava até os dias atuais, que não desperte o amor precoce, né? E desregradamente, sugere limite e controle, pois há tempo próprio de compartilhar seu amor conjugal com a pessoa certa. A nossa comentarista aqui, de maneira brilhante, ela nos empurra para essa reflexão. Olha, não desperteis o amor até que este o queira. O tempo certo de entregar-se à vida amorosa. É isso que a nossa comentarista está trazendo aqui. Tem tempo para isso? Acreditamos que sim. O autor de Eclesiastes, que nós encerramos, diz que tem tempo para tudo, debaixo do sol. Então, se tem tempo para tudo, tem tempo também para o relacionamento amoroso. Isso é uma coisa complexa hoje, porque nós vivemos no mundo da sensualidade. Nós vivemos num mundo em que está diante dos nossos olhos, para onde nos viramos está a sensualidade, inclusive nos momentos litúrgicos. Em alguns momentos de igreja, de culto, onde principalmente mulheres não sabem se portar e atuam como um instrumento de despertar de sensualidade e de sexualidade e seus sinônimos, não é? E seus sinônimos. Tem até uma música engraçada que alguém gravou, né? Que a mulher, né? Ela veste G, mas ela quer comprar o P, ela quer comprar o P, ela quer comprar o P, entendeu? É uma coisa engraçada, mas cabe aí. E não só isso, no mundo para onde você se vira, nas bancas de revista, em todo que é lugar, a sensualidade é o produto mais explorado hoje, em todo o mundo. E isso é um instrumento para despertar e talvez para levar com que uma moça e um rapaz se apresse para essa bênção que é o exercício da sexualidade. E aqui vem a exortação. Não desperteis o amor até que este o queira, ou seja, tem que ser uma coisa natural. É preciso muita vigilância e cuidado para que isso aconteça. Mas a graça de Deus nos dá essa possibilidade. Como Daniel, que era um jovem, adolescente, quando ele chega, né, na corte de Nabucodonosor, em Babilônia, o texto sagrado é bem enfático, né? Daniel assentou no seu coração não se contaminar.
longe da sua pátria, longe da sua terra, longe da igreja, longe da sinagoga, longe dos costumes religiosos, da cultura familiar em que ele cresceu, longe de tudo, numa terra estranha, envolta em idolatria e sexualidade e tudo que você possa imaginar de mundano tinha em Babilônia. Mas Daniel, ele assenta no seu coração não se contaminar. E era um adolescente, essa faixa de 16 anos de idade. Mas a graça de Deus é o grande diferencial. Então, o amor, a sensualidade, a sexualidade, a atração física, o sexo, são bênçãos que Deus nos colocou. Mas deve ser exercido no seu tempo. Então, não desperte o amor até que este o queira. Vamos entrar pelo lado da naturalidade, não empurrados pela carnalidade em evidência no mundo de hoje. E naquela época também já existia. Ok? Indo para o final da lição, terceiro e grande tópico. Essa lição está maravilhosa. Vamos continuar a nossa viagem pelo livro de Cantares de Salomão. Terceiro cântico. Número 1, item 1, o cortejo de Salomão. Olha o texto. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Salomão usa todo o glamour possível para enaltecer a importância de um casamento. Coroa na cabeça que a sua mãe lhe deu, e ele invoca todo o glamour a que tinha direito para valorizar aquele ato que seria o ato nupcial, o encontro com a amada da sua alma, na sua linguagem, a mais perfeita entre as mulheres. E o item 2, ele faz elogio à beleza da mulher, da sua amada. Olha o que ele diz. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Esse versículo aqui, ele é extraordinário e merece uma reflexão bem acurada e bem responsável, né? Porque ele é bênção, mas pode se tornar um problema se mal entendido pelo estudante, pelo expositor da palavra. Olha, essa expressão aqui, em ti não há defeito, precisa ser analisada. Salomão exalta a estética da mulher, Salomão exalta a personalidade da mulher. Olha só, atenção, rapazes que vão escolher a moça com quem vão dividir a vida. Dois aspectos que você precisa ter atenção, tá? Na estética e na personalidade. A beleza importante valoriza a beleza, as curvas, o corpo, né? O rosto, os olhos, tudo que numa mulher é glamuroso, que te chama a atenção, é bênção. Em primeira mão é bênção, tá certo? Agora não esqueça de casar com isso a questão da personalidade, caráter, a família, a origem, o comportamento, o costume e por aí vai. Entendeu? Essa é a senha. E Salomão aqui, ele diz uma frase que precisa ser analisada. Ele diz assim, olha, em ti não há defeito. Não tome essa expressão no seu sentido literal, porque literalmente falando, ela não é verdadeira. Mas no contexto de alguém que está apaixonado, é uma expressão para exaltar a pessoa por quem ele está apaixonado. No caso aqui, Salomão, apaixonado pela sunamita, a moça que contracena com ele os cânticos de Cantares. Tá certo? Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque quando você está apaixonado por alguém, você não pensa.
A paixão, ela nos impede, via de regra, ela nos impede de pensar, de raciocinar, porque a paixão, ela domina o mundo das emoções. A paixão, ela não tem nenhuma ligação com o mundo da razão. Ela prioriza, explora e está mergulhada na profundeza da emoção humana. Por isso, pensar, raciocinar, julgar, avaliar se aquilo é bom ou não, não são coisas que fazem parte do vocabulário da nossa irmã paixão. Tá certo? Então você precisa ter cuidado, porque a tua paixão, e Salomão aqui ele está extremamente apaixonado pela moça que contracena com ele, e aqui ele diz assim, olha, tu és formosa, toda formosa, em todos os sentidos, e ele vai ao exagero, dizendo assim, olha, em ti não há defeito, não embarque nisso não, porque isso aqui é simplesmente uma linguagem, uma força de linguagem que Salomão utiliza para enaltecer a moça por quem ele está apaixonado. Mas isso não existe no mundo da realidade. Por quê? Porque defeito, quem que não tem? Essa mulher perfeita, esse príncipe encantado, só existe em Hollywood e na imaginação dos apaixonados. No mundo real é uma utopia. Não existe. Você está entendendo? E se você insistir que existe, se prepare para as decepções. Compre logo uma caixa de anador daquelas grandonas que você vai precisar. Você está entendendo? Por quê? Porque uma mulher, um homem, ele pode estar envolto de virtudes, de qualidades, sejam elas humanas ou espirituais. Isso é maravilhoso. Não é? Mas os defeitos estão lá. Natureza humana, entendeu? Impõe defeitos a todos os mortais. Agora vai uma dica aqui. Se você quer realmente fortalecer o seu relacionamento com a pessoa que você pretende dividir a vida, e você precisa ser bem responsável nisso, elogie a sua amada, ouça os elogios dela, fruto da paixão que os une, mas vê se você tem força para perguntar a ele ou ela e dizer a ele ou ela o seguinte, olha, já que nós estamos aqui, né, nesse banquete, nesse almoço, nesse jantar aqui, entendeu? Tomando esse sorvete como sobremesa, me fale dos seus defeitos. Essa é uma pergunta que a maioria absoluta dos apaixonados não fazem. Por quê? Porque a paixão não os permite ver os defeitos. Mas eles estão lá. Eles existem e vão aflorar no decorrer do tempo. Talvez depois de 40 anos. Mas eles vão aflorar. E você precisa ter cuidado com isso. Tá certo? Não existe mulher e nem homem sem defeito. Não existe. E para finalizar a lição, o item 3, a felicidade da esposa. Olha o que diz o texto. Levanta-te, vento forte, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim. Preste bem atenção nisso. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então, quero destacar para você aqui que a moça aqui, ela usa duas expressões parecidas, mas diversas, tá? Ela diz assim, olha, meu jardim e seu jardim. Tá? Jardim fechado é uma metáfora para a imagem de uma noiva, de uma virgem. Aqui o que está em evidência, esse jardim que está aqui, que o vento do norte, o vento do sul vai soprar sobre ele, é uma metáfora usada para representar a virgindade, a pureza da própria moça que fala. Entendeu? E ela diz assim, como que convidando o seu amado para vir para o jardim dela, só que ela chama assim, olha, meu jardim e seu jardim.
Está falando o quê? De cumplicidade. Quando você divide a vida com uma outra pessoa, entendeu? Ela é sua e ele é seu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares. Certo? Só que aqui eu encerro trazendo uma reflexão também, entendeu? Olha só, anote bem isso para você compartilhar com seus alunos e com a sua igreja, entendeu? Os pronomes possessivos, meu, minha, no relacionamento de família, conjugal, não são sinônimos de posse, mas sim de cumplicidade. Preste bem atenção nisso. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu volto a repetir, abre aspas, né? Os pronomes possessivos, meu, minha, entendeu? No relacionamento conjugal, não são sinônimos de posse, propriedade, e sim de cumplicidade. Certo? Serão uma só carne, a palavra bíblica serão uma só carne, não anula a individualidade. Esse é o maior problema e um dos grandes causadores de divórcio no Brasil e mundo afora. Por quê? Porque muitos maridos e muitos homens, quando eles se unem à sua mulher, eles descansam na ideia que ela é propriedade dele e ele é propriedade dela. Mas isso assume uma dimensão tão irresponsável que a mulher não pode respirar, a mulher não pode olhar para o lado, o homem não pode conversar com A, não pode conversar com B, porque aquilo ali é o começo de uma guerra. Entendeu? Então, meu e minha é cumplicidade. Entendeu? Ele é meu porque eu cuido dele, e porque eu cuido dele, ele se sente amado por mim, eu passo a ser dele. É cumplicidade. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E isso não interfere na nossa liberdade de caminhar a vida. Amém? Então que Deus abençoe a todos. E vamos para a igreja domingo com essa lição, enriqueça ainda mais esses dados que eu te dei, leia a lição, as referências, e que o Senhor te tome como instrumento poderoso nas suas mãos e você seja usado para abençoar a vida de outras pessoas. Se essa ministração foi significativa para você, compartilhe. Deixa aquele like abençoador, que é a oferta que você dá para ajudar a gente aqui que está se esforçando para oferecer esses estudos no canal para abençoar a sua vida. Não encerre a transmissão antes de deixar esse like abençoador. Faça o seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e Deus vai abençoar a sua vida. Querido e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder ter feito a exposição da tua palavra, que essa lição abençoadora possa alcançar vidas e que todos nós sejamos enriquecidos por ela, no poder do nome de Jesus, nós te agradecemos. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.